Porque dentro daquela mulher ainda faltava-se uma cura. Porque ela foi humilhada, desprezada, ela foi machucada. No interior dela tinha muita humilhação, no interior daquela mulher havia ainda muito sofrimento. E preste atenção, quando ele se volta para aquela mulher, ele chama aquela mulher de filha. Talvez quanto tempo essa mulher jogada fora da cidade não ouviu essa palavra mais. Chamavam ela de imunda, de suja, de impura, porque o judeu nessa época, as regras judaicas nessa época, o preconceito judaico nessa época era muito grande. Então ela era exposta, tinha que ser colocado o nome dela no livro de crônicas. Toda a cidade sabia do que ela tinha, do que ela sofria. E a Bíblia fala que ela está tremendo de medo. Então preste atenção. Jesus é um Deus onisciente, onipresente, Ele sabe de tudo e todas as coisas. Mas preste atenção, quando Ele se volta para ela, Ele não chama ela pelo nome. Ele chama ela de filha. Você está entendendo? Ele está dizendo para ela assim, ó, está tudo bem agora. Ela também está entendendo que está tudo bem agora. Jesus curou ela externamente, mas agora, através dessa palavra, filha, Jesus também está curando o interior daquela mulher. Porque quando meu pai me chamava de filho, eu falava, sabe, eu ficava alegre por dentro. Eu me sentia bem quando ele falava, filho, vem aqui, eu quero falar contigo. E como era legal ser chamado de filho pelo meu pai, sentar do lado dele e ele contar as experiências dele. E é exatamente isso que Jesus está fazendo com aquela mulher naquele momento. Então Jesus é um Deus que cura externamente, mas também cura de dentro para fora. O primeiro toque que Jesus nos dá é de dentro para fora. A Bíblia vai falar que quando Jesus está passando pelo caminho de Jericó, tem um cego chamado Bartimeu fora do caminho. Ele não está no caminho, ele está na beira do caminho, ele está fora do caminho. Mas se você vai estudar na teologia a história desse cego, Bartimeu não é o nome do cego. Bar significa no hebraico filho. Timeu era o nome do pai dele, era filho de Timeu. E quem foi Timeu? Um grande general que lutou nas guerras de Betel, comandante do exército de Israel. A Bíblia fala que quando ele se aposenta, a teologia fala isso, ele vai para a cidade de Jericó, ele se torna um comerciante ali naquela cidade, ele se estabelece, ele casa, tem um filho, que é chamado até hoje como cego de Jericó. Mas quando Roma cria uma ditadura e começa a perseguir o povo de Cristo, Roma se estabelece em Jericó, criando uma ditadura. Esse homem, pai de Timeu, ele se torna um revolucionário naquele lugar. Roma decide então matar Timeu. Roma também decide matar os seus familiares. E tinha um menininho pequeno, que é o chamado até hoje como cego de Jericó. Roma arranca os olhos do filho. E agora, a quem tinha tudo, agora não tem mais nada. O cego de Jericó, chamado Bartimeu, Roma dá uma capa para ele. Coloca ele fora dos portões da cidade, para que ele pudesse pedir esmola. Então preste atenção. A Bíblia está falando que Jesus está vindo por esse caminho. Roma representa na nossa vida o inimigo das nossas almas. Aquele que vem para criar uma ditadura na nossa vida, para arrancar tudo aquilo que a gente tem. Arrancar a herança de Jesus das nossas vidas. Isso significa a Roma. No dia de hoje, existe uma Roma até hoje, que vem até hoje tirando aquilo que Deus nos deu. Tirando a nossa paz, levando os nossos filhos, levando os nossos casamentos, levando a herança do nosso pai.
Mas a Bíblia fala que Jesus não está alheio a isso. Ele vem pela beira do caminho. E esse menino, que é cego agora, que perdeu tudo, que está lá pedindo esmola, ele tomou uma atitude. A Bíblia fala que esse menino agora, ele decide jogar a capa, aquilo que o homem deu para ele, que o homem colocou sobre ele, falando assim, ó, você só vai chegar aqui, você só tem capacidade para isso. Então é isso que muitas vezes as pessoas colocam em nós, dizendo assim, nós não vamos conseguir, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas presta atenção, nós temos um Deus que não está alheio a isso. O sonho de Deus para a nossa vida é maior e melhor do que qualquer coisa que nós podamos imaginar. Sabe, talvez as pessoas estão apontando para você, estão dizendo assim para você, sabe, isso é fogo de palha, isso não vai dar em nada, você não vai chegar em lugar. E é isso que Roma representa nessa história, nessa simbologia do cego Bartimeu. Ele é colocado fora do caminho, com uma capa que está dizendo para ele, ó, assim, você só vai servir para ser mendigo. Você vai servir só para pedir esmola. Pedir esmola é viver do resto dos outros. Mas presta atenção, Jesus está vindo no caminho agora, ó. E a Bíblia fala que ele vem seguido por uma grande multidão. E a Bíblia fala que esse cego, ele decide tirar aquilo que o homem colocou sobre ele. Está na hora hoje de você se levantar dessa cadeira e tirar aquilo que as pessoas colocaram para você, as limitações que as pessoas colocaram para você, dizendo assim, você não vai chegar em lugar nenhum, você não vai dar em nada. Mas presta atenção, o mesmo Jesus que entrou no caminho de Jericó, esse mesmo Jesus está aqui no dia de hoje. E a Bíblia fala que ele toma uma atitude, ele decide tirar todos os jargões que é colocado sobre ele. Ele decide tirar a capa. A capa, para você entender melhor, era o alvará de ambulante dele. Aquela capa era a capa da humilhação, dizendo, foi tirado tudo, e você só serve para isso. Você só serve para pedir esmola, para viver de resto. Você só serve agora para isso. É como se ele tivesse que conviver com a humilhação dele a vida inteira. A Bíblia vai falar em Mateus 28, 11, está dizendo assim, vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos. O meu fardo é leve e meu jugo é suave. A capa para Bartimeu ali, para o cego de Jericó, significa o peso que nós carregamos nas costas todos os dias. Quantas pessoas chegam até mim e falam assim, pastor, eu não aguento mais esse peso. Ó pastor, eu não aguento mais essa dor que eu estou sentindo. São feridas na alma que vão crescendo dia após dia. São feridas que se tornam úlceras. São feridas que vão aumentando a cada dia mais. Pessoas se sucumbindo a dores emocionais, a traumas emocionais durante muitos e muitos anos. E o trauma desse menino é essa capa. Ele tem que entender assim, foi me tirado tudo e foi me colocado uma limitação. Quem não chegou aqui não perdeu alguma coisa? Eu já perdi alguma coisa na minha vida, sabe? Mas eu entendi que se eu tomar uma atitude, se eu tirar essa capa, esse peso que eu carrego no dia de hoje, e entregar esse peso para Jesus, ele está falando, sabe, o peso que tu não aguenta carregar, coloca sobre a minha mão. Sabe, se tu não aguenta carregar, eu aguento carregar por você. Se você não suporta mais, eu suporto por você. Se você não consegue mais, eu consigo por você. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer assim, quando estamos fracos é que nos tornamos. Porque o poder de Deus, ele vai se manifestar é na minha fraqueza. Então se você hoje abrir a sua boca e falar assim, sabe, Senhor, eu não consigo. Deus está falando, eu consigo por você. Eu não posso, eu posso por você. Eu não consigo mais, mas eu consigo mais e mais por você. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Basta você entender isso. É dia de você chegar hoje e tirar esse peso que você está carregando e entregar para Jesus. Não é para o pastor Charles, entregar para Jesus, sabe? Você falar para Jesus, sabe, Jesus, eu não aguento mais, eu não posso mais. E Jesus está dizendo, eu posso por você, eu quero fazer isso por você, eu consigo por você. Porque tem coisas, irmão, que eu e você pode tentar a vida inteira fazer e nunca vai conseguir fazer. Porque tem coisas que só Jesus pode fazer por você.
E é isso que esse ceguinho aí, ó, entendeu. Ele entendeu. Ele falou, sabe, já me tiraram tudo. Tiraram minha família, tiraram meus bens materiais, me tiraram a minha visão. Quantas pessoas perderam ou tiveram um encontro com Jesus algum dia? Quantas pessoas que eu conheço, pastores que estão aí desviados, pastores que estão dormindo numa marquise. Quantas pessoas, homens e mulheres de Deus que eu encontro hoje, que estão jogados na marquise aí, ou se afastaram da igreja. Quantas e quantas pessoas? Porque perderam a visão, foi tirado alguma coisa, não suportaram a dor e hoje estão cegos, carregando um peso nas costas que significa essa capa. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O mesmo Jesus, eu vou repetir, que esteve no caminho de Jericó, ele está aqui no dia de hoje. Mas a diferença é a atitude que eu tomo para chamar a atenção de Jesus. Será que eu estou fazendo no dia de hoje está chamando a atenção de Jesus? Porque se eu ficar prostrado lá, esperando algo acontecer, não vai acontecer. Porque tem pessoas que Jesus faz por ela, e tem pessoas que é você que vai fazer para que a atenção de Jesus chegue até você. O teu milagre você vai ter que sucumbir ele, fazer acontecer. Não tem aquele ditado, fazer acontecer? É isso. Tem milagres que é você que faz acontecer, porque a Bíblia fala que Jesus sempre vem seguido de uma grande multidão, e no caminho de Jericó ele vem seguido de uma grande multidão. Jesus é atarefado, ele tem muita gente para ajudar, mas ele também está de olho naqueles que chamam ele de uma forma diferente. A Bíblia fala que esse cego fala assim, sabe uma coisa? Já me tiraram tudo, Reginaldo. Eu estou na beira do caminho, já perdi toda a minha herança, estou aqui, sem eira nem beira, e me colocaram uma capa dizendo que eu só vou chegar até aqui. Mas a Bíblia fala que quando Jesus está passando com uma grande multidão, ele decide tomar uma atitude, ele decide tirar aquilo que o homem colocou sobre ele. Ele se levanta e ele entra agora no caminho gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia fala que Jesus para essa multidão. As pessoas também que estão no caminho, estão impedindo ele de gritar, estão falando assim, sabe? Para de gritar, para de incomodar o mestre. Mas a Bíblia fala que ele não para. E isso significa, sabe o quê? Quando as pessoas estão dizendo para aquele cego assim, ó, para de incomodar o mestre, para de gritar. São as barreiras que eu e você vão enfrentar para chegar até o nosso milagre. Tem pessoas que quando enfrentam essa barreira, desistem pelo meio do caminho. E esse cego tinha tudo para parar ali, porque ele já não enxergava, ele não sabia quem era Jesus, ele não está vendo nada, e as pessoas estão falando, cala a boca, para, sai do caminho e volta para onde tu estava. E é isso que são essas barreiras. As nossas adversidades, as nossas dificuldades, muitas vezes vão fazer com que você queira desistir. Mas quando você desistir, você vai voltar para o mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Porque desistir sempre é o caminho mais... Desistir sempre é o caminho mais... Mas presta atenção. Todos os caminhos que eu decidi seguir, que eram os mais fáceis, me levaram às minhas piores consequências. Seguir Jesus é renúncia todos os dias. É dizer não para a minha vontade todos os dias. É remar contra a maré todos os dias. É querer desistir e falar, não, eu não posso mais desistir. Eu não tenho mais essa opção de desistir. É minha carne falar assim, não aguento mais, e prosseguir mais um dia. Isso é seguir Jesus. É lutar contra minhas próprias vontades todos os momentos. É minha carne dizendo assim, para. E o meu espírito fala, continua. Sabe? Quando você quiser desistir, tenha mais intensidade naquilo que você está fazendo. Em vez de parar, acelera. Continua marchando. Continua prosseguindo. O cego está dizendo assim, então agora eu vou gritar mais. E a Bíblia fala que quando ele toma essa atitude, Jesus para uma multidão. Vai até o cego.
e faz uma grande pergunta: o que tu queres que eu te faça? O cego fala: eu quero ver. E a Bíblia fala que Jesus toca nele e imediatamente ele consegue enxergar. Sabe o que eu estou falando para você nessa manhã? Se você não parar e você continuar, aquilo que você não está vendo hoje, você vai ver amanhã. O que eu estou falando, pastor? Eu estou falando do teu milagre.